A paz do Senhor para todos. Eu não precisava nem dizer, mas eu vou dizer aqui que é motivo de muita alegria estar mais uma vez reunido com os irmãos. E, embora à distância, porém não devemos nos sentir distantes um dos outros, né? Irmãos, eu gostaria de falar uma coisa. A pessoa que ainda não conhece a palavra de Deus não sabe o que está perdendo, né? E por que eu estou falando isso? Porque a palavra de Deus, além dela ser viva, além de ser eficaz, de salvar, ela tem resposta para qualquer dúvida que a humanidade tiver. E se nós prestarmos atenção todas as vezes que lermos ou ouvimos essa palavra, tenho certeza de que sempre aprenderemos um pouco mais. E quando eu me preparava para essa breve palavra, algo me chamou a atenção. No livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, né, que trata de Jesus falando ao povo através de uma parábola. E nessa parábola, ele falava acerca de um homem que tinha 2 filhos, e que um belo dia o filho mais novo fala para o pai que lhe entregasse toda a sua parte na herança a qual ele tinha direito, pois ele iria embora dali. E a Bíblia nos relata que esse jovem pegou tudo o que ele tinha e partiu para uma terra distante, e que lá ele gastou toda a sua herança de maneira irresponsável. O grande problema ali, no caso desse jovem, no caso dessa pessoa, não seria somente o fato de ter gasto todo o dinheiro que tinha. E nós vamos ver mais adiante, onde a Bíblia relata que depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome naquela região. E é aí que está o problema. Porque esse jovem não pensou no que poderia acontecer no futuro, muito menos que aconteceria uma coisa tão grave como a fome que veio, né? Porque, irmãos, se analisarmos em condições normais, um jovem com saúde tem possibilidade muito grande de se levantar novamente depois de uma queda, até uma queda financeira, né? Depois que ele chegar no fundo do poço, ele ainda jovem consegue ainda uma oportunidade de se reerguer. Só que as condições ali já não eram normais. Ele já havia gasto tudo que tinha. E agora, para piorar, veio uma grande fome naquela região. E assim começa a ficar difícil. A situação que ele se encontrava para passar pelo problema que veio de uma forma inesperada já era, naquele momento, uma das condições piores, né? Naquele momento, sem ter o que comer, o único trabalho que ele consegue é cuidar de porcos. E Jesus continua contando que ele chegou a sentir vontade de comer o que os porcos comiam, tamanha era a fome que ele passava naquele momento. Então, em meio a tudo isso que ele estava passando, a Bíblia relata que ele cai em si e diz assim em pensamento: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Vou voltar para o meu pai, e eu lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. E ele em pensamento também, ele pensa em falar com o pai assim: trata-me como um dos teus empregados. E levantou-se e se foi. Então a gente vê aqui que mesmo os empregados estavam naquele momento em melhores condições que ele, né? Então ele gostaria nesse momento de estar até no lugar de um dos empregados do pai, né? E aí ele levantou-se e foi. E quando o pai enxerga o filho de longe, ele corre para abraçá-lo, beijá-lo. Tamanha era a felicidade de ver o filho de volta, né? O filho até falou para o pai tudo aquilo que ele havia pensado antes, mas a alegria do pai era tanta que ele só queria festejar, queria naquele momento que o filho se sentisse bem, né? Porém, o próprio filho, bem lá no seu íntimo, ele não conseguia se perdoar. E essa é a pior parte. A pessoa não consegue se curar inteiramente depois de passar por uma crise, por um problema, e principalmente igual este jovem que ele tinha arrumado um problema. Ele tinha vergonha do que ele tinha feito e principalmente da maneira com que o pai o recebeu, né? Nesse caso aqui, a crise que veio só se tornou pior porque ele já estava no meio de um problema que ele mesmo havia arranjado. A questão não é passar por problemas, é como nós estaremos quando eles vierem, né?
como nós estaremos quando a crise vier, né? A Bíblia nos fala também, até em outra passagem, que todos os sábios, magos e astrólogos chamados à presença do rei foram mortos, porque o rei tinha um problema e precisava de uma solução, precisava da revelação para alguns sonhos que o atormentava. Eles foram mortos porque nenhum deles conseguiu. Mas nesse momento, nesse mesmo tempo, um escravo judeu foi feito governador. Seu nome era Daniel, e todos nós conhecemos a história de Daniel. E quando a crise chegou na Babilônia, quando a crise chegou no rei, ele precisava da interpretação para os sonhos, e todos os outros estavam distraídos, mas Daniel não. Daniel, ele dobrava os joelhos 3 vezes ao dia, muito antes daquela crise vir. A crise veio para todos, mas só Daniel foi promovido, porque a crise que mata uns promove outros. A crise que derruba uns levanta outros. E na crise que o mundo vive no momento, muitos que não estavam preparados vão desaparecer. Empresas que não tinham capital de giro, ou seja, nunca estiveram preparadas, vão sofrer. Outros vão ficar mais ricos do que já eram, né? Vão fazer dessa crise uma oportunidade, porque eles estavam preparados antes da crise. Então eles vão fazer agora dessa crise uma forma de passar, mas passar e chegar do outro lado vitoriosos. Então quem estava preparado vai ter isso, né? E é aquela história, enquanto tem gente chorando, tem gente vendendo lenço. O problema não foi a crise na Babilônia, e sim o estado que as pessoas estavam quando a crise chegou. O problema não foi o filho ter gasto tudo. O problema foi a crise chegar e pegar ele já no fundo do poço, né? E é isso, irmãos, que eu tenho para passar para os irmãos hoje, né? O meu tempo já está quase se esgotando, né? Então é isso que eu peço aos irmãos: estejam sempre preparados em casa, no trabalho, com os amigos, na sua igreja, com os seus líderes, né? Não deixe para perceber que você tem um problema somente em meio a uma crise, mas no nosso dia a dia nós temos que nos preparar. E quando nós estivermos preparados e a crise vier, nós vamos passar e vamos chegar vitoriosos do outro lado. Nós não vamos ter dentro do coração aquela vergonha de ter feito algo e não ter nos preparado, ter agido irresponsavelmente no momento em que nós estávamos em condições. Então se prepara sempre, ore sempre, né, para assim estarmos preparados antes e durante qualquer crise, né? E eu gostaria até de agradecer aqui pela oportunidade, né, de estar aqui falando com os irmãos, né, participando para que a palavra continue sendo levada, né, onde estiverem pessoas precisando ouvir. Então eu agradeço muito aqui pela oportunidade, né? Gostaria de pedir aos irmãos que continuem orando pelas pessoas que confiaram a nós, né, para que intercedêssemos por algum parente ou por elas mesmas. Então eu peço, né, para os irmãos que continuem orando pelo Davi, irmão de uma amiga lá do trabalho, né, que me procurou numa hora que ela precisava, e graças a Deus ela tem enxergado na gente assim algo diferente, né, algo de Deus. Então confiou a nós a interceder pelo irmão, né? E tem também a Viviane Venâncio, que quando a mãe dela trouxe o nome dela para pedir oração, ela falou que essa menina se encontrava no CTI, e um pouco tempo depois ela me disse já que ela já estava no quarto do hospital. E a última notícia que eu tenho há alguns dias é que ela já está em casa, né? Então, para a honra e glória do nosso Deus, nossas orações têm sido atendidas, né? E continuo orando também pela a dona Maria Luísa, né, que é uma pessoa que está precisando muito das nossas orações. Ela está com um problema muito sério de saúde, e todas as vezes que ela conversa comigo, ela sempre fala que pede a Deus para que ele coloque um profissional na frente dela para que possa trazer uma solução, né? E nós sabemos que Deus é o Deus dos impossíveis.
Então, vamos continuar orando por essas pessoas, e eu gostaria de orar agora para encerrar. Os irmãos que puderem orar, orem comigo, e não se esqueça de orar por essas pessoas. E se alguém lembrar de mais algumas pessoas, né, por favor, orem por aí, né, passem para a gente também, para que nós possamos orar juntos, né? Então vamos orar. Pai de infinita misericórdia, mais uma vez, meu Senhor, nós nos encontramos na Tua presença, Pai, para te agradecer primeiramente por esta oportunidade, Pai. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos na Tua presença, meu Deus. Em nome do Teu Filho amado Jesus, eu gostaria de entregar, Pai, essas pessoas em Suas mãos, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, nós te pedimos que Tu venha tocar a cada um, Pai. Tu conhece a necessidade de cada um, Tu conhece o desejo do coração de cada um, Pai. E em nome do Teu Filho amado Jesus, eu te peço, Pai, que Tu visite neste momento, Pai. Mande o Teu Espírito Santo em cada local, Pai, para visitar essas pessoas que necessitam da Tua mão neste momento, meu Deus. Pai, visita aqueles que te reconhecem, Pai, como o único, suficiente e verdadeiro Salvador, Pai. Visite neste momento, dá a vitória, Pai, para cada um, Pai, para aqueles que estão necessitados. Em nome do Teu Filho amado Jesus, também eu te peço, Pai, que Tu visite aqueles que não te reconhecem ainda como verdadeiro, suficiente Salvador, Pai. Mas eu te peço que Tu visite, Pai, para tocar o coração de cada um neste momento, e assim eles venham abrir os olhos do coração para que possa te enxergar, Pai. E em nome do Teu Filho amado Jesus, eu te agradeço, Pai, por tudo, Pai. Eu te peço que Tu abençoe a cada um neste momento, Pai, que está aqui assistindo, Pai, este vídeo, Pai. Visita, Pai, trabalha na família de cada um separadamente, Pai. Toca, Pai, a vida de cada um, toca o lar, Pai. Afaste de cada família todo o mal, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, nós te agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.